Shalom Aleichem, mais uma vez uma grande satisfação estar com vocês para juntos aprendermos da palavra do Eterno. Porque o estudo da Escritura, a palavra dos apóstolos, a palavra dos profetas, ao que se chama Tanar, a palavra de Moshe, ao que chamamos Torá, é tudo aquilo que vai nos edificar dentro das nossas necessidades reais, no que diz respeito ao conhecimento, segurança e certeza da nossa expectativa de vida futura através de Yeshua, nosso Mashiach, nosso Salvador. Conosco aqui nós temos meu amigo Yaakov e juntos iremos tomar um gostoso café, só que hoje na palavra dos profetas. Gostei dessa, Beza. Shalom, amados. Shalom a todos vocês que nos acompanham. Primeiramente, quero fazer umas considerações. Muito obrigado pelas considerações que vocês têm feito a nós acerca do trabalho que estamos desenvolvendo para estudo e crescimento nosso e de vocês. Juntos, como disse o Raver Abiezer, vamos aprendendo os caminhos do Eterno dentro da palavra dele e principalmente nesse tema, nesse estudo, nesse projeto, dentro das profecias. Espero que vocês aproveitem mais uma vez esse maravilhoso estudo que o Eterno tem nos proporcionado a conversar com vocês. A palavra de Deus, mediante o testemunho de seu profeta, diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Isto está nos escritos do profeta Isaías. Portanto, desde a fundação do mundo, já é de conhecimento do Eterno em sua onisciência o que há de se revelar, o que foi revelado no passado, o que vivemos no presente e o que será o amanhã. Principalmente, no que se refere ao amanhã, carregamos a expectativa de uma vida melhor, ideal e dentro dos planos de Deus para aquilo que Ele disse, eis que tudo é muito bom. Esperamos que isso se cumpra na realidade dos nossos dias. E para isso, o estudo de escatologia é importante. Mas a escatologia está agregada a outros temas da teologia sistemática e como um todo coroa a escatologia todas as doutrinas do que se chama sistemática em estudo teológico. Raver Yaakov, vamos dar uma breve noção ao nosso amigo internauta sobre os 7 campos da escatologia. Com certeza. Vamos começar falando então sobre a escatologia. Escatologia, a 7ª e última divisão, a doutrina que coroa a teologia sistemática. As primeiras 6 divisões encontram seu cumprimento e complemento em escatologia, a doutrina do futuro. Ou seja, a escatologia, doutrina do futuro. Teologia, a doutrina de Deus, encontra seu complemento no futuro, porque a eternidade revelará o perfeito caráter e glória de Deus. Antropologia, a doutrina do homem, encontra seu complemento no futuro, porque no Deus de amanhã o homem experimentará seu destino final. Os redimidos receberão a vida eterna e o ímpio a destruição eterna. A martiologia, a doutrina do pecado, encontra seu cumprimento no futuro, porque o salário do pecado será pago na segunda morte. O pecado será removido da terra e a própria morte será destruída. Cristologia, a doutrina de Cristo, encontra seu complemento no futuro, porque o Deus de amanhã revelará a glória de Cristo como Salvador e Senhor. A escatologia está centrada na pessoa e na futura obra de Cristo, Rei dos Reis. Soterologia ou soteriologia, a doutrina da salvação, encontra seu cumprimento em Deus amanhã, porque a salvação do crente será completa somente mediante sua ressurreição para a imortalidade no retorno de Cristo. Isso é muito importante. No reino de Cristo, os redimidos serão salvos
da presença do pecado. Eclesiologia, a doutrina da eclésia, da igreja, encontra seu cumprimento no futuro, porque a igreja será completa, glorificada e entronizada com Cristo quando o noivo retornar. Portanto, a escatologia é a doutrina que coroa a teologia sistemática. Você observou então que tudo está vinculado à nossa esperança em relação ao Deus de amanhã e os processos de salvação através do Mashiach? Com certeza. É por isso que o estudo da teologia de uma forma sistemática e sendo coroado pela escatologia, o termo escatos do grego, o termo escatos do grego significa o último, o mais recente, as últimas coisas, né? Então, é importante conhecer todos os aspectos desde a criação do homem, partindo de Deus, o soberano de todo o universo, aquele que define o caminho da menor porção da matéria e pisa o universo com seus passos fecundos, aquele que dita a menor porção da matéria vai por esse caminho e ela vai, isso é o elétron, mas que enche todo o universo com as suas pegadas, é o Deus grandioso. Então, o estudo da teologia é muito importante. Depois disso, vem o que Deus fez, o homem, nós. O estudo do homem vai revelar os planos de Deus quanto à composição do homem e o seu destino final nos planos de salvação, já definidos e conhecidos desde a fundação do mundo pelo Eterno. Seguido disso, nós temos o quê? A martiologia, o processo do pecado. O pecado dentro do qual o homem se inseriu e que trouxe a ele consequências drásticas, a morte como destinada, como definida para toda a humanidade, mas, seguido disso, nós temos o quê? Cristologia. Por que eu uso o termo grego aqui, não falo Yeshua? Não se preocupem, porque esses termos que eu estou citando em teologia sistemática, eles derivam do grego. Então eu coloquei cristologia para assimilar de uma maneira melhor, tá? Então, cristologia, a doutrina de Cristo, ela vai ter o complemento no amanhã, porque através de Mashiach nós fomos salvos, somos salvos, seremos salvos. Seguido disso, o plano de salvação soterologia, que nos mostra pela misericórdia, Hesed de Hashem, como ele propicia através de Yeshua a salvação e a confirmação de nossa esperança num reino de paz. A partir daí, nós temos eclesiologia, ou o estudo da Kehilá, a congregação reunida num propósito único de servir a Deus, seguir os seus mandamentos e ser agradecida sempre pela misericórdia de Deus e os processos que derivam desde a fundação do mundo e que vão promover a nossa eterna paz em Mashiach. Isso tudo coroa a teologia sistemática que fala do futuro. É disso que nós queremos falar com vocês hoje. Nós falamos em programas anteriores a respeito da presença simbólica de Yeshua desde a fundação do mundo como num projeto de Deus para a salvação do homem. Deus onisciente, que anuncia o fim desde o princípio, já projetara a salvação através de Yeshua para toda a eclésia, para toda a congregação, para todo o seu povo. Previsto nos planos de Deus e conhecido dele, já seriam todos os processos pelos quais a humanidade passaria até receber a vinda de Yeshua e a implantação do reino futuro sobre a terra. Então, o plano de Deus para a salvação inclui promessas para o futuro e provisões para o presente. Graças ao Eterno, ele não nos deixa faltar o pão principal, que é Yeshua, esperança da nossa salvação no Deus de amanhã. Muito bem. Amém. Dito isto, de uma maneira curta para a nossa introdução, eu quero falar com vocês hoje sobre um tema curioso, que alguns especulam muito, mas dentro da palavra da Brit Hadashah e da palavra da Torá e profetas, nós veremos quão importante é conhecer de forma mais precisa os ensinos da palavra de Deus. Então vamos ler? Quero falar com o internauta sobre espíritos em prisão. É um tema muito importante, muito relevante, né? Não somente nos nossos dias,
mas dentro da própria cultura judaica, né, também há muitas posições e muitas interpretações sobre condenações, sobre mundos espirituais, enfim. Mas vamos nos ater àquilo que está escrito, aquilo que corrobora com a fé em que temos no Mashiach. Que inclusive o estudo é tão importante porque ele mesmo diz: examinando as Escrituras, perceberão que elas testificam de mim. E assim vocês encontrarão a vida eterna. Nas aulas anteriores, falando sobre o Et, sobre o Aleph e o Tav, para aquele que conhece o hebraico, domina a língua hebraica, para aquele que estuda profundamente a Escritura, ele consegue perceber aquilo que o Abiezer acabou de comentar, que a revelação de Mashiach está em toda a Torá. Em toda a Torá. Não estamos falando nem da Brit e Hadashah. Estamos falando da Torá e do Tanar, né? Dos escritos, dos profetas. Né? Então, o tema hoje, nós vamos falar com vocês, espíritos em prisões. Convido a todos vocês para que a gente possa observar 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Jacob, uma pergunta simples. Teria Yeshua, nos seus 3 dias em que esteve sepultado, voltado aos tempos de Noé, para apregoar a salvação àqueles que haviam morrido naquele tempo? Então, Yeshua foi lá para anunciar arrependimento para aqueles que já haviam morrido no tempo de Noé? Sim ou não? Não. De forma alguma. De forma alguma. Mas o que acontece? Alguns creem, principalmente aqueles que apoiam a doutrina da imortalidade da alma, que Yeshua, nos 3 dias em que esteve sepultado, voltou lá nos tempos de Noé para apregoar aqueles que morreram no dilúvio, concedendo a eles a oportunidade de salvação e resgate por suas palavras. Isto é uma inverdade. Primeiro o seguinte, Noé é chamado apregoeiro da justiça. Exatamente. Agora, se a justiça apregoada por Noé não fora suficiente para convencer aquele povo, ele não seria chamado assim. Então, tanto que o que ele pregou não tem sentido. Não seria justiça. Pronto. Então, por aqui a gente já começa a ver, e Noé recebe a promessa da salvação, conforme está lá no livro de Hebreus. Exatamente. Então, o que acontece? Ele anunciou na sua época a oportunidade de salvação diante do dilúvio das águas que cobririam a terra, aquela geração. O interessante é que a arca levou décadas para ser construída. Se eu não me engano, 120 anos? Isso. E aqui nesse texto fala que somente 8 pessoas foram salvas. Salvas. Através da água. Interessante. Eu acho que eu estou compartilhando com você de tudo, até da tosse, né? Até da tosse, infelizmente. Veja bem o seguinte, interessante o seguinte, aquelas 8 pessoas foram salvas através do quê? Está escrito aí. No final do verso. Os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Mas para aí, o que salvou eles não foi a arca? Foi a arca. Mas aí está escrito o quê? A água, porque a água cumpriu um propósito naquele momento. Muito bem. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, fazendo uma referência a Moshe quando o povo caminhava pelo deserto. E todos bebiam de uma mesma pedra espiritual. E a pedra era Cristo. Noé e a sua família foram salvos através da água. Reflita a respeito disso. O meio de salvação físico proporcionado por Deus era uma arca construída que levou décadas. Mas a água que os levou à segurança, até que a arca pousasse sobre o monte Ararat, é muito significativa, se comparado com o que Paulo fala a respeito da água que realmente dá vida. E Yeshua, se dirigindo a uma mulher, disse a ela quando ela tirava a água do poço:
Se você soubesse quem está te oferecendo água, você tomaria dessa água e não teria mais sede. É só para a sua reflexão. Voltando aqui ao tema. Os quais no outro tempo foram desobedientes. Então aqueles que morreram no tempo de Moisés, eles eram obedientes ou desobedientes? Desobedientes. Por conta da desobediência eles morreram. Certo. Mas Moisés anunciou a eles a palavra. Noé anunciou a eles a palavra. Agora, eles tiveram a oportunidade de ouvir. Não ouviram aquele que anunciava a verdade e o meio de redenção, salvação para eles através da água. Pereceram. Aí, tempos depois, nascido o homem Yeshua de Maria, cumprido o seu ministério, havendo morrido numa quarta-feira e havendo ressuscitado no Shabat, nesses 3 dias na sepultura, Yeshua volta para fazer o que Noé não fez. Como seria isso possível? Isso é um engano daqueles que apregou que os mortos têm oportunidade de salvação, mesmo tendo vivido uma vida de pecado. O primeiro que ensinou que o homem, mesmo numa condição pecaminosa, tem direito à vida eterna foi quem? Então, a gente consegue provar isso dentro das Escrituras? Bereshit. Bereshit. Né? Quando ela chegou ali e falou o que para a mulher? Então, a serpente disse para ela que se ela comesse daquele fruto, a mulher diz à serpente que o Eterno falou que se comesse daquele fruto, eles iam morrer, iam perecer. E a serpente diz, não morrerás. Ou seja, o ensino de que o homem não vai morrer, mas de alguma forma vai perpetuar a sua existência, é uma doutrina de Hassatan. Agora, sabe o que é interessante? Tem uma palavra lá em hebraico assim que enfatiza a astúcia da serpente. Primeiro é o seguinte, observe que já existia mandamento de Deus. Isso é importante, claro. A mulher disse, Deus disse, não coma. Já tinha o mandamento para não comer daquela árvore. Porque se você desobedecer, no dia em que comer, você morre. O que disse o apóstolo Paulo muitos séculos depois? Salário do pecado é a morte. É a morte. Conhecedor de Bereshit. De Bereshit. Apóstolo Paulo. E aí a serpente não disse simplesmente assim, você não vai morrer. Ela disse, certamente não morrerás. Eu estou te dando a certeza de que você não morre. Então coma. Então veja o poder de sedução da serpente, que não é pequeno, e ainda atua nos dias atuais, fazendo com que os homens desobedeçam a Deus em troca de um suposto benefício de alguém ardiloso como Hassatan. E outra mentira é, sereis iguais a Deus. A Deus, conhecendo o bem e o mal. O bem e o mal. Sabemos que o bem e o mal absoluto, quem pode conviver ou conter a ciência de tudo isso, é só o Eterno. Exatamente. Ele cria a luz, as trevas, o bem e o mal. Somente com ele. Nele consegue-se coexistir todas as coisas em seu pensamento. Sabe o que eu acho interessante? Ele vê como vantagem conhecer o mal, né? Ele vê como vantagem conhecer o mal. Olha, você vai conhecer o mal. Nossa, olha que coisa legal, né? Eu só conheço o que é bom. Ao invés de conhecer o que é bom, não. O mal você tem que conhecer. Olha a astúcia que existia já desde a fundação do mundo. E ela comeu. E morreu. Ofereceu fruto para o seu marido. Persuasão. Ele comeu e morreu posteriormente. Pôs a culpa na mulher. Olha aí, o conhecimento do mal gerou isso. Ah, mas foi ela que me deu. Eu não assumo a culpa. Foi ela. Aí quando Deus cobrou da mulher, ela falou, foi a serpente que tu criaste. E o mundo vem assim desde então. O homem não toma sobre si as suas responsabilidades de equívocos, perde com isso a oportunidade de enxergar o bem e encontrar a salvação que vem também desde a fundação do mundo através de Yeshua, nosso Mashiach. E o pior, em Adão nós transgredimos. E muitas das vezes queremos colocar a culpa dos nossos erros em quem? No Eterno? Foi a mulher que tu me deste, que me fizeste pecar. Ou seja, não reconhecendo o seu próprio erro, culpa ainda o Criador de todas as coisas, como se ele tivesse errado. É a prepotência e arrogância do ser humano, digo de todos nós, que muitas das vezes, na loucura do nosso pensamento, queremos atribuir certas dificuldades na nossa vida ao Eterno. Porque não me salvaste, porque não me curas, porque permitiste isso a mim. Temos exemplo disso como Jó. Exatamente. Pereceu, teve todo aquele sofrimento, não maldisse a Deus e depois teve restituído diante da sua fidelidade os bens que lhe foram otorgados e concedidos pelo Eterno. Voltando aqui no texto, aqueles homens foram desobedientes. O apóstolo Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Deus abomina o pecado.
O pecado, nós temos na Brit Hadashah, é a transgressão da lei. O pecado é iniquidade. E iniquidade é a transgressão da lei. Então, diante da desobediência daqueles homens no tempo de Noé, eles pereceram. E Deus desfez tudo o que estava fora da arca. Muito embora, mediante seu grande amor, depois de Noé ter saído da arca, Deus disse, eu não vou mais destruir todo vivente como fiz. Sabe por quê? O coração do homem é mau desde a sua meninice. Então Deus mostra a sua misericórdia, que ele já houvera providenciado na verdade, através do Aleph Yotav, que é Yeshua, nosso Mashiach. Então, aqueles homens foram desobedientes. A longanimidade, a bondade de Deus, extensiva e não curta, aguardava nos dias de Noé, aguardava o quê? Aguardava que aqueles homens pudessem se converter, aceitar a salvação e entender que através da água eles poderiam ser salvos. Nunca tinha caído o orvalho. Noé, 120 anos pregando para aquela geração. Esse homem velho está caduco. Isso não há de acontecer. Não deram ouvidos. Aí não deram ouvidos para o pregoeiro da justiça, para aquele que falava as verdades de Deus. Aí não foi suficiente. Então Yeshua teria que, então, nesses 3 dias, ir lá, voltar e resolver o problema que Noé não teve capacidade. Veja só. E o mundo foi feito, dizem os sábios do nosso povo, e é até lógico pelo texto, que Noé era justo. Noé era justo, está no livro de Hebreus. Ou seja, interessante, né? Por causa de Noé, sua família foi salva, tá? Isso. Por causa de Noé, pelos méritos de Noé, pela vida, pelo comportamento de Noé, a sua família foi salva dentro dessa arca. E o interessante é o seguinte, será tema futuro que nós vamos comentar. Aqui diz que Noé foi salvo. Às vezes as pessoas confundem salvo com sobrevivente. É bem diferente. Totalmente. Um salvo é aquele que não tem participação ou não sofre dentro do processo de degradação ou destruição. O sobrevivente é aquele que está inserido num contexto de ameaça, destruição ou sofrimento e sai com ferimentos. Noé saiu ileso com a sua família. Exatamente. Isso é interessante porque mais tarde, quando estudarmos sobre o reino milenar sobre a face da terra e o propósito de Cristo em relação aos salvos, nós veremos a diferença entre sobrevivente e entre salvo. Exatamente. Numa comparação feita pelo próprio Yeshua dentro da Brit Hadashah. Mas é tema futuro. O salvo faz referência à congregação. Sobrevivente é outro caso, mas eles existirão. Então, Yeshua teria voltado lá para fazer a pregação àqueles que morreram no tempo de Noé, concedendo a eles uma segunda oportunidade para a salvação? Nunca. Então, Abiezer, Yaakov, como entender isso? No qual também foi, e através de Noé, se pregou a salvação àqueles que não puderam ser salvos pela água. Nesse mesmo espírito. Como é que nós podemos entender a passagem de 1 Pedro capítulo 3, verso 18 a 20? Será que morto tem capacidade, habilidade, noção, inteligência para tomar alguma atitude em relação à recompensa futura? Então, antes de ler o texto, eu quero falar sobre quem escreveu o texto. Para aqueles que acreditam na Torá ou no Tanar, ele é simplesmente descrito como o homem mais sábio dentre todos aqueles que já existiram sobre a face da terra. Shlomo HaMelech, Salomão, livro de Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, Yaakov, vivo sabe o quê? Os vivos sabem que morrerão. Então, em que tempo é oportuno para se aceitar a Deus, buscar a Deus, pedir a misericórdia dele e ter um encontro com Yeshua para a salvação? É aquela velha história, enquanto está vivo, há esperança. Por isso que está escrito no dia que se chama hoje. No dia que se chama hoje é o presente, em todos os sentidos. Não só em relação ao tempo, mas em relação realmente a uma dádiva que Deus te concede. Por isso que tem o nome de presente. Exatamente. Não é? É a oportunidade que você tem. Às vezes alguém pergunta assim, vamos fazer isso hoje? E muitas vezes nós estamos cansados, queremos cumprir com os nossos próprios desejos, concupiscência da carne, eu quero dormir, eu não quero fazer isso hoje. Aí eu me lembro da palavra de Deus. Sabe o que acontece? Amanhã eu posso estar dormindo no pó. Então no dia que se chama hoje, eu vou fazer. Sabe por quê? Vale a pena.
Vale a pena por você que está aí assistindo o programa, compartilhando com a gente, nos dando a oportunidade de também aprendermos juntos. Exatamente. Por você vale a pena. Então, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos? Os mortos nada sabem. Será que o morto não sabe nem uma pequena coisinha? Sabe nada, está escrito aqui. Quem disse foi Salomão. Sabe, alguns sábios judeus dizem que a única passagem que Salomão não conseguiu explicar foi sobre a vaca vermelha. Ontem nós aprendemos um pouquinho sobre a vaca vermelha. Não sei se vocês sabem disso, mas está escrito no ensino dos sábios judeus, né? E ele disse aqui, então considerando que ele não soubesse isso aqui, ele sabia e bem. Ele disse, os mortos não sabem de coisa nenhuma, nada, morreu, não tem consciência nem ciência, nem tampouco eles têm recompensa. Se não tem recompensa, por que Yeshua teria ido lá no tempo de Noé? Sim. Dizer que Noé não fez o que devia ter sido feito para pregar quem já estava morto, foi desobediente, dar a eles direito de salvação? Primeiro que há uma disparidade, há uma injustiça. Isso acho que vai ser comentado mais para frente, né? Nos próximos slides, né? Próxima argumentação. Mas tiveram oportunidade, negaram a salvação através da pregação da justiça e tem-se uma segunda oportunidade. Então, não faz sentido. Além do que, se isso fizesse sentido, desculpe, Salomão não sabe o que falou, então. O que ele escreveu aqui não serve, não vale. Tem que ser retirado das escrituras e tem que ser descartado. Mas isso é inconcebível. Por quê? Porque Mashiach disse que encontraríamos ele na Torá. E Paulo baseava sua fé na Torá e nos profetas, nos escritos, como um homem desse, como Shlomo Lamelech. Exatamente, exato. E não é só Salomão. Não. Davi disse em Salmos 146, não está aqui nas nossas transparências, mas para enriquecer um pouco o nosso estudo e aprendizado, Salmos 146, verso 3 e verso 4 diz, não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há salvação. Sai-lhes o ruach, no hebraico, o fôlego de vida. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Pronto. Então não adianta você atribuir a sua confiança a um príncipe, a um rei, ao homem que está ao seu lado, porque no dia que sai dele o fôlego de vida concedido por Deus lá desde Adão, pereceu, acabou. Ele não vai te resgatar. Sai-lhes o espírito e naquele mesmo dia, não é dias depois, perecem os seus pensamentos. Ou seja, não existe raciocínio. Quando uma pessoa está dormindo, ela não raciocina, Exatamente. Não calcula. Ela pode ter sonho, mas aquilo é inconsciente, ou se fala imagem do subconsciente. Né? Então, no dia que sai o fôlego do homem, perece os seus pensamentos, diz o livro de Salmos. Portanto, Yeshua não teria ido apregoar a mensagem da justiça, coisa que foi feito por Noé. Aqueles homens que foram desobedientes, não faz sentido o desobediente, aí você vai lá depois que ele morreu e fala para ele, eu posso te salvar? De forma nenhuma. Nós vamos entender já como explicar então o espírito que foi nos dias de Noé e que, através deste, se apregoou a salvação àquela geração. Vamos ao próximo verso? Vamos então, o Salmo 146, 3 e 4. Por favor. Né? Então tá. Hebreus 9, 27. Ah, o Salmo 146 estava aí? Estava aqui. Olha que legal, tá vendo? Então tá bacana. Então tá bom. Carta aos Hebreus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas tem o Hebreus 9, Eclesiastes 9, 6, esse você não leu. Depois do primeiro verso. É que o 9,6 não está aqui. Não está aí? Então tá. O 9,6 diz assim. Aí, viu? O Abel me passou para eu ver, realmente. Não tem a setinha da próxima aqui. Vamos lá. Hebreus 9, 6 diz assim, para complementar palavras de Salomão. Muita sabedoria, hein? Amor, ódio e inveja, já para eles pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É quando você está vivo. Então Noé anunciou para vivo. Você fala para vivo, você não fala para morto. Nós sabemos que tem pessoas que faz a reza ou missa para um morto que morreu depois de 7 dias. Sim. Outro depois de 30 dias. Tem gente que acende vela para iluminar o caminho do morto, né? Rezam.
Reza. Para homens que estão mortos pelos seus méritos. Isso, tem outros que acreditam em colocar moeda no olho, uma moeda em cada olho. Sim, o barqueiro, né, como está falando ontem, da cultura nórdica. Isso, aí ele chega lá, deixa eu negociar com essas duas moedas o meu direito para entrar na vida eterna. Sim. É quando você está vivo. Como se a vida eterna fosse comprada com dinheiro. Com dinheiro. Isso vem da filosofia grega. Sim, exatamente. De homens. Exatamente. Existiram homens que a gente sabe que foram sábios, matemáticos. Sim. Né? Pitágoras. Exatamente. Outros você fala, foram homens sábios, mas no que diz respeito à esperança, no que diz respeito à Torá, conhecimento da salvação, da teologia, da promessa de salvação de Deus para o homem, eles sabiam nada, eles criaram suas próprias filosofias, vãs. E muitos acabaram bebendo desse vinho da prostituição. Aqueles que aderem a uma promessa não existente na Escritura, que desistem da terra para ir morar onde está o trono de Deus, seguem a filosofia dos gregos. Exatamente. Mas nós devemos nos ater ao que está escrito. Paulo disse, para quem nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, o morto não tem sentimento, não tem amor, não tem ódio, não tem inveja. Faria diferença nenhuma você abrir uma sepultura, onde tem alguém, certamente já, se existir, serão os ossos. Imagina quanto tempo morreu aquele povo lá de Noé. Quando Yeshua voltou, será que ainda tinha osso? Mas que tivesse, não você chega para o osso, olha, eu vim aqui pregar para você, faça isso para o vivo, faça isso para você mesmo. Cumpra o papel de anunciar o seu honrar com o seu ministério, com aquilo que Deus te dá, no dia que se chama presente. Yeshua disse, uma certa ocasião, para um homem que queria segui-lo, o que ele deveria fazer. O homem disse e falou assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Pois é. E aí, o que Yeshua disse para ele? Ele poderia ter dito, não, você crê em mim, está tudo certo. Só creio que eu sou o Mashiach, está tudo bem. Eu falei assim, não, cumpre os mandamentos. Isso. Aí, ele disse assim, mas isso eu estou fazendo. Desde pequenininho, falou assim, então tá bom, quer ser perfeito? Vem e segue-me. Opa, agora vem uma coisa diferente. Sim. Então, agregado à obediência, existe a necessidade do quê? Seguir. Ah, sim. Certo? Certo. O que eu tenho que fazer? Então vamos simular aqui como se fosse... Seria fé e as obras, né? Isso, então, eu tenho a fé, mas eu tenho que ter atitude, naquele tempo. Vamos nos projetar naquele tempo, o discurso agora é daquele tempo e somos nós dois, tá bom? Personagens fictícios para um entendimento teatral que vai ilustrar de forma prática e abrir o seu entendimento. Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha, visto que foi dito aos antigos, né? Não matarás, não roubarás, né? Não darás falso testemunho, honrarás teu pai e sua mãe. Entendo. Isso significa guardar os mandamentos? Exatamente. Guarda os mandamentos. Eu tenho guardado os mandamentos. Então o que está faltando? Olha, para seres perfeito, para seres mais justo, vende tudo que tens e segue-me. Ah, mas Senhor, meu pai morreu hoje. Eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu ir lá sepultar meu pai, depois eu vou e te sigo. Não, eu te digo hoje, deixa que os mortos enterre os seus mortos, mas tu vem e segue. Mas Senhor, como é que um morto pode enterrar outro morto? O Senhor está falando de morto que está na sepultura? Exatamente. Eu estou falando daqueles que estão vivos, mas não seguem a Deus. Exatamente. Aqueles que não amam a Deus, os seus propósitos, não conhecem da palavra de salvação, para Deus são como mortos. Então deixa eles sepultarem seu pai, mas você cuida do que é prioridade. Os mandamentos você já obedece? Te falta uma coisa, seguir. Tem muita gente que obedece mandamento, mas não segue Yeshua. Aí não adianta. Está cheio de gente dizendo, eu guardo Torá, mas não segue Yeshua. Então não vai ser salvo. Esse é um ensino importante, porque Yeshua conecta a obediência à palavra de Deus, à luz representada por ele, nos escritos da Torá, pelo próprio Yeshua, e fala, você tem que unir obediência de Torá comigo, que sou a providência de Deus para a salvação e resgate do homem. Então você tem que me seguir, amigo. Não é só obedecer, você tem que me seguir. Agora, a partir do momento que você só obedece a Torá, bacana, importante, legal, mas você não segue Yeshua, não tem salvação. Interessante que deixa que os mortos enterrem seus mortos. Pessoas vivas, isso, mas não tinham ruach, exato, não tinham Mashiach, não estavam inseridos dentro da concepção, não tinham a mente de Mashiach. É como se Yeshua tivesse dito o seguinte, olha o seguinte, meu amigo, gente que guarda os mandamentos, porque Yeshua anunciava uma comunidade judaica, exatamente, está cheio aí.
mas deixa esses mortos sepultar os mortos. Não estava falando de gentio, porque o gentio não obedecia até então. Exatamente. Cornélio veio depois. Exatamente. Então ele falou, olha, tá cheio de nossos irmãos aí que obedecem a Torá, mas não quer me seguir. Agora, se quer ter salvação, você tem que me seguir. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é a Torá. Torá você tem, eu represento a Torá. Se eu represento a Torá, você tem que me seguir também. E falar com aquele que não tem sentimento, a grosso modo, fala com a parede. Exato. Fala com a parede, com um ser inanimado, fala com qualquer matéria-prima. Por quê? Porque não tem sentimento, não tem pensamento, não tem raciocínio, não tem lembrança de nada, consciência da existência, não tem nada. Exato. Então, o 146, repete para mim o verso, Salmo 146. A gente falou agora há pouco de Salomão citando Eclesiastes, agora a gente vai falar de Salmos, escritos por Davi, 146, verso 3º e verso 4º. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em que não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Agora, você viu o que cita aí no começo? Não confieis em quem? Em príncipes. Está vendo? Porque qual é a tendência? Puxa, aquele lá é um príncipe. É um príncipe. O status dele, a posição que ele tem. Aquele homem é importante. Ele tem exércitos. Ele sabe guerrear, ele comanda, ele tem riquezas. Então eu vou confiar a ele a minha vida. Aí Davi, homem sábio, amado por Deus, nos ensina em Terlim. Não confia no príncipe. Não confia no filho do homem, porque no dia que sai dele o fôlego, os seus pensamentos perecem. Mas tem um outro, filho do homem futuro, cujos pensamentos ficaram inertes por 3 dias somente, porque isso é profético. E ao 3º dia, ele ressuscitou, conforme a promessa de Deus e o que Deus havia projetado para a salvação do homem. Num corpo incorruptível, e assentou-se à direita de Deus no céu, e aguarda a determinação do Eterno para voltar à terra e dar direito de vida. Aí sim, aos verdadeiros que estão em espírito de prisão, mas que estavam em espírito de prisão, mas que optaram pela obediência ao Eterno e pela luz que vem através da sua palavra. Fala sério, né? Isso é bonito, né? Claro. É uma promessa maravilhosa. É muito bonito, muito bonito. Não tem como você escutar certas palavras como essa e não, às vezes, não se emocionar, né? Pela providência divina, né? Que o Eterno nos traz através de Yeshua, seu Filho. Yaakov, tem uma passagem, né, também para enriquecer. A gente tem mais alguns minutos aí para concluir esta 4ª aula. Obrigado pela sua presença sempre. Espero que o café, chocolate ou chimarrão esteja muito bom. Nordestino toma o quê? Chá, café e o gaúcho chimarrão. Chimarrão. Né? Qualquer lugar que você esteja acompanhando a gente, é sempre um prazer ter vocês com a gente. A gente faz os programas para vocês. E é óbvio, vocês nos ajudam a aprendermos mais do que é realmente mistério para as nossas vidas, o alimento que vem da parte de Deus. Amém. Lucas capítulo 16, não está aí, tá? Existe uma parábola apresentada por Yeshua que fala de um homem rico e de um homem pobre. Lázaro e o homem rico. O homem rico representando a nação de Israel, se vestindo de púrpura, de linho, comendo de tudo que era bom. O homem pobre padecendo fome, carregado de enfermidades. Isso está em Lucas capítulo 16. E o que acontece? Muitas pessoas tomam essa passagem para defender a imortalidade da alma. Isso é mentira. O homem é mortal, nós temos visto aqui. No dia que ele morre, seus pensamentos perecem. O apóstolo Paulo fala, se esperamos em Yeshua somente nesta vida, somos os mais miseráveis do mundo. Ou seja, você espera nessa vida, depois que você morre, tem 2 circunstâncias. Ou a primeira ressurreição, que fala o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 5º e verso 6º, bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Ou a segunda situação, a última morte após o reino milenar, para ser lançado no lago de fogo e ser definitivamente destruído. Então, a parábola ilustra a situação e o privilégio de se ter a Torá, a verdade, e a misericórdia de Deus através de Yeshua. Bezer, é bom dizer que você pode discursar, né? Vai discursar sobre isso, que é uma parábola. É um midrash. Isso. É uma analogia. Isso. Eu quero fazer um programa completo sobre a parábola do rico e o Lázaro. Mas, por hoje, eu quero falar aqui a parte do texto que vai se aplicar
ao que nós temos apresentado a respeito da salvação e do estado do homem após a morte. Lucas capítulo 16, verso 20 e... Deixa eu ver aqui um outro verso. Muito linda essa passagem. Yeshua era muito inteligente. Eu leio as passagens, a explicação que ele dá, eu fico admirado, e somente alguém conectado de forma íntima com a Torá, com a verdade, com a luz, teria tamanha habilidade para expor os fatos como Yeshua colocava. E diz assim, Lucas capítulo 16, verso 19, diz o quê? Verso 19? Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Muito bem, então tinha um homem rico, com todas as suas posses, que vivia com todo o conforto. Ilustra Yeshua falando nessa parábola. Mas tem um outro, no verso 21, é o verso 20. Mas havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele. Então, tinha um homem rico, que se vestia muito bem, vivia regaladamente, com todo o conforto. E na sua porta? Na porta. Por que a porta? A porta é o caminho de entrada. E Yeshua disse, eu estou na porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Então a porta é um meio de acesso à casa. Isso é importante. O mendigo que estava ali na porta, ele não queria só pão, ele queria entrar na casa. Há muitos hoje que não querem fazer parte da casa. Acham que estando à parte da casa, encontra salvação. Mas tem só um povo que está dentro da casa. Então, o mendigo está ali, na porta, tá? O nome dele era... Lázaro. Lázaro. É um nome grego. Do hebraico é Elazar. Elazar significa Deus ajuda. Deus ajuda. Então, não existe coincidência nas parábolas, né? Então, Deus ajuda. E o mendigo estava ali na porta. O que o mendigo queria, no verso 21? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. O rico comia tão bem que sobrava até migalha. Sobejava. E aquelas migalhas caíam. O mendigo, na sua simplicidade, eu acho bonita a simplicidade do mendigo. Hoje você vê alguns mendigos na cidade, eles carregam cachorrinho, já viu? Amam os cachorrinhos, cuidam dos animais, tudo. Eu faço, não tem a ver com o estudo, mas eu fico admirado de certos mendigos. Uma vez eu encontrei um mendigo que ganhou um pão com salsicha. Eu trabalhava em São Paulo, passei debaixo da ponte e vi, ele ganhou um pão, tinha salsicha, e eu fiquei do outro lado da ponte, não cheguei perto, não conhecia, São Paulo é uma cidade perigosa. E aí ele ganhou um pão, eu olhei assim à distância e vi que tinha uma salsicha, mas do lado estava o cachorro. O mendigo saiu, quem deu aquilo para ele, ele pegou a salsicha e deu para o cachorro. Comeu pão. Comeu pão. Aí eu falei, puxa vida, o que é aquilo? Aí eu não tive medo. Eu fui e perguntei para o mendigo, o senhor ganhou um pão com salsicha? Ganhei. Ele estava feliz, sorridente. O homem comendo, pode-se dizer, das migalhas, mas feliz com aquilo que Deus tinha dado para ele naquela circunstância. Eu falei para ele, mas por que comeu o pão seco? E deu a salsicha para o cachorro? Ele falou, para o melhor amigo, o melhor pedaço. Assim é Yeshua. Assim é Yeshua. E aquele pão que estava sobre a mesa do rico representa a salvação, que é o pão da vida e é Yeshua. E o mendigo estava ali na porta querendo comer das migalhas daquele pão. Senhor, essas migalhas para mim vai ser suficiente. Quanta gente hoje não quer migalha, mas também não quer nem pão e acha que está certo. E o pão está sobre a mesa. Você tem que estar na porta também, mesmo que seja como mendigo. E aquele mendigo estava ali. Ele recebeu o benefício porque Deus ajuda. E aí o que aconteceu? Ambos morreram, está no verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Os dois morreram. Os dois morreram. Muito bem, então não tinha consciência. Por isso que a gente fala que é uma parábola. Foi lá e não tinha consciência. É uma ilustração para entender, um cenário para entender todo um histórico, né? Então, lá no Hades, no Sheol,
ergueu os olhos estando em tormentos, viu ao longe Abraão. O rico viu ali Abraão ao longe, e Lázaro estava junto de Abraão, pertinho de Abraão. Quando ele viu aquilo, o que o rico disse no verso 24? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na ponta, na água, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado desta chama. O rico sofria. É uma alusão à vida, em vida mesmo, mas ali ilustrando como se estivesse morto. Sim. Quando ele viu aquilo, que o mendigo tinha chegado perto de Abraão, Abraão foi a quem Deus fez a promessa, por isso que ele está na parábola. E aí, quando ele viu aquilo ali, ele disse o que para Abraão? Pai Abraão. Pai Abraão. Por que ele chamou Abraão de pai? Porque Descendência direta. direta. Pai Abraão, eu estou sofrendo agora. E o senhor está aí com quem Deus ajuda, com o mendigo que queria as migalhas. Tem compaixão de mim agora, porque o mendigo está aí do seu lado. O detalhe é a palavra pai. Pai, Exato. descendência. Isso. Aí no próximo verso diz o quê? O verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho. O que Abraão disse? Filho. Você é meu filho, descendência direta. Chega. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu és atormentado. Outro povo não tinha chance. Era só você, rico. Você tinha o pão estava disponível para você, sempre esteve disponível para você. Você comia regaladamente, mas quem sabe você não entendera o que era aquele pão. E Lázaro vai se contentar com as migalhas e vai entender. Esse Lázaro somos nós. E Abraão disse para aquele homem rico: Filho, quando em vida você teve a oportunidade, no dia que se chamava hoje, agora é ontem, mas o mendigo estava na porta todo o tempo, desejoso de verdade, de comer nem que fosse das migalhas que caíam da mesa. Então agora ele chega para perto de mim, porque a mim Deus fez a promessa. E a partir do momento que o mendigo quer comer do pão, que significa o Aleph e o Tav, a salvação através de Deus, ele vai ter acesso à Torá e vai tornar-se meu herdeiro também. Então o mendigo se achega junto de Abraão. E aí o rico, enciumado, ele diz assim: Tu recebeste os bem em vida, Abraão disse para o rico, Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós. Deus proveu um meio para que Lázaro pudesse chegar perto. De sorte que quem quer passar daqui para lá não pode. Existe uma separação agora, existe um abismo que tem que ser transposto. O abismo a ser transposto é missão daquele que está endurecido. Mas o Lázaro tem a oportunidade de cruzar o abismo e trazê-lo para resgatar. Com certeza tem. E isso a gente busca fazer. Então, o rico disse no verso 28, o que ele disse? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então o rico disse para ele: Pai Abraão, eu rogo, manda agora o Lázaro, olha, aquele que era mendigo e agora está perto de você, manda ele lá para anunciar para os meus irmãos. Por favor, manda ele, já que tem esse abismo aí, para que ele possa chegar, para que esse Elias aí possa chegar e anunciar. Agora tem um versículo que... Agora é aí que eu queria chegar. Leia o próximo verso. Eu tinha visto ele já. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quem disse isso? Abraão. Quando Abraão viveu, Moisés já existia? Não existia. Não, mas quem disse essas palavras ao homem rico? Abraão. Por isso que Abraão viu o dia de Yeshua. Entende? Então Abraão disse para o rico: se eles não ouvem Moisés, o que representa Moisés? A lei. A Torá, a lei. A instrução. E se eles não leem, quem mais? Os profetas. Os profetas tampouco vão acreditar se algum morto ressuscitar. Não é o morto que ressuscita que vai falar, se eles estão ali na mão, Moisés e Tanar, e não dão o devido valor para encontrar o pão da salvação, não é um morto que vai falar. Portanto, Yeshua não foi nos 3 dias da sepultura anunciar, porque é necessário um encontro, primeiro, de seu coração com o pão, de seu coração com Yeshua, para que, convertido verdadeiramente, você possa obedecer os mandamentos de Deus como algo que carrega dentro do seu coração.
E encontrar verdadeiramente é só o que nos basta, através da Torá, Tanar, e temos agregado o testemunho dos apóstolos. Mas Yeshua disse a certos homens, vocês examinam a Escritura, o que está escrito, porque no que está escrito, vocês podem me encontrar. Então Abraão, ciente disso, mesmo antes de estar escrito a palavra dos profetas, ele já disse na parábola, Moisés e os profetas estão aí. Não precisa um morto ressuscitar. Então, se eles encontrarem Moisés e os profetas, o Lázaro terá feito o trabalho em dias de vida. Quem é esse Lázaro? Somos nós. Então, espírito em prisão é todo aquele que não encontra a verdadeira liberdade nos méritos de Yeshua e por conta disso não tem encontro com a luz representada na palavra de Deus. Exatamente. É todo aquele que está cegado no seu próprio entendimento e imagina que o pão que ele come é suficiente para a sua salvação, quando na verdade até as migalhas o seriam suficientes, mas ele não se dá ao luxo de admitir que tudo o que vem de Deus para a nossa salvação está representado através do pão verdadeiro, que é o alimento para a vida. E a vida está na Torá. Aquela mulher se contentou com as migalhas, né? Exatamente. E foi grande a fé. Senhor, olha, sabe o que é interessante? Falou, Senhor, os judeus nem se comunicavam com os samaritanos, né? Não se comunicavam com os samaritanos e tudo. Aí ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim? Filho de Davi. Filho de Davi. Raiz e descendência de Davi. Da semente de Davi. Davi. Da semente que vem antes e vem depois, desde o princípio. Por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Tem misericórdia de mim. E Yeshua disse, não é lícito tirar o pão. O pão é a Torá. Da boca de quem? Dos filhos, e deitar os cachorrinhos. Os filhos eram aqueles que chamavam Abraão de pai. Exatamente. E deitar os cachorrinhos eram aqueles que estavam na porta. Na porta. Como Lázaro. Mas Lázaro vem do hebraico Elazar e Deus ajuda. E aquela mulher olhou para Yeshua, falando com o coração. Aí que está a diferença. Ruach HaKodesh, o poder de Deus agindo no coração das pessoas. Sem Ruach HaKodesh, é tudo morto, sem sentido. Você pode ser o melhor conhecedor de todas as coisas, mas a partir do momento que você ignora Deus e o poder de Deus que quer agir na sua vida, não existe razão para isso. Nabucodonosor construiu todo um império. Enquanto ele acreditava que tinha recebido de Deus, ele era abençoado a partir do momento que ele se tornou soberbo e imaginou que era tudo. Animais. É tudo fruto da minha mão, ele foi ter com os animais, nasceram pelo no seu corpo, as suas unhas ficaram como águias de águia, se tornou um animal. Ou seja, sem ruach, nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Não tem. Tudo é vaidade. Não tem. Por isso Yeshua falou o seguinte, né? Vou voltar na mulher. A mulher falou, Senhor, deixa eu comer do pão. Yeshua falou, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar? E dar os cachorrinhos. Os cachorrinhos. Daí e a mulher disse o quê? Falou assim, olha, da mesa dos senhores, os cachorrinhos comem das migalhas. E Yeshua falou o quê? Grande é a tua fé, mulher. O que salvou a mulher? A tua fé te salvou. A fé. Não é Yeshua que salva? Sim, mas antes de Yeshua você tem que permitir que o poder de Deus haja dentro de você. Para isso não precisa um morto ressuscitar e vir anunciar para você. Precisa você abrir o seu coração para deixar realmente a prisão e estar como um espírito liberto, como uma vida liberta, como um homem, como uma mulher liberta, para anunciar a verdade e a luz, como lâmpada, para ser uma candeia colocada não sob a mesa, mas sobre a mesa para iluminar todos aqueles que querem andar por um caminho de segurança. E mais uma vez exaltar a humildade dela. Exatamente. A humildade dela, ela sabendo que não era do povo judeu, que a Bíblia quando fala de filhos, fala do povo judeu. Mas ela disse, olha, da migalha, da mesa dos senhores, come os cachorrinhos. Exato. E Yeshua olhou e falou assim, não tem. Eu tenho que me render com uma atitude dessa. Eu tenho que me render. Ali, a tua fé te salvou. Ali era o Lázaro. Ali era o Lázaro. Lázaro. Entende? Eu comentava com vocês aqui juntos, nós aprendemos uns dias atrás, um cego procurou Yeshua, e grande multidão cercava Yeshua, e o cego não conseguia ter acesso. Ele falou, quem está passando? Está passando Yeshua. Está passando pão lá. Opa, é desse que eu quero. Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo dizia o que para ele? É isso que o povo faz, sabe? Aqueles que às vezes que não querem ajudar, atrapalham. Cala a boca, cego. Cala a boca, cego. Cala a boca, está atrapalhando. Não, quem está passando é Yeshua. Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Yeshua ouviu aquilo.
Tem muitas coisas que a gente vai pensando, em certo ponto, até os discípulos, mesmo estando com Yeshua, eles estavam aprendendo com Yeshua uma nova maneira de viver e enxergar as pessoas. Isso! Porque estavam gritando lá, olha, esses que vêm aí estão nos incomodando, estão, né? O Senhor quer que nós oremos e desça fogo do céu? Ele vai dizer assim, olha, se estes não clamarem, as pedras clamarão. Exatamente. Então, o que significa? O clamor é importante e o mais bonito de tudo é que Yeshua ouviu. Yeshua ouviu, aquele homem se chegou a Yeshua, Yeshua viu que o homem era cego. E Yeshua disse para ele, que queres que eu te faça? O que o homem disse? Eu quero ver. Eu quero ver. Yeshua falou, vê. É só isso. Vê, a tua fé te salvou. O que salvou aquele homem foi um coração propenso à obediência, ao encontro com Deus, a alegria de ter encontrado a salvação, de poder comer pão de uma maneira diferente, pegar o pão na mão e enxergar, mas o pão estava na frente dele. E quando o pão estava na frente dele, ele disse, é desse pão que eu quero comer. E Yeshua disse, então toma. E ele enxergou. E para aquele que tem um coração sincero, aquele que tem urua, aquele que tem verdadeiramente vontade de ter um encontro com o Eterno, mesmo que a multidão seja grande, aquela mulher se esforçou. E quando tocou em Yeshua, falou, alguém me tocou diferente. Mas por que, Senhor? É muita multidão. Não, mas alguém me tocou. Mas como dizes isso? Porque de mim saiu virtude. Exato. Eu me compadeci. O que isso significa? Eu percebi que o tempo em que você está em vida, sabe? Que o tempo que você está em vida, não que você, depois de estar morto, não adianta. Pereceu o pensamento, perece tudo. A memória está entregue ao esquecimento, não tem recompensa. Não se tem atividade nenhuma do que se faz debaixo do sol, aquele que está morto não tem essa influência. Então, enquanto você está vivo, é tempo de cruzar a multidão e tocar no tzitzit. É tempo de gritar, mesmo que você seja cego, mas o seu coração tenha visualidade e sensibilidade, de dizer, Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me dá do pão, porque é o pão que eu quero. Com certeza Yeshua vai dizer para você, você encontrou Moisés e os profetas. Vem, senta na mesa e come com o pai Abraão. Essa é a verdadeira promessa. Não existe imortalidade da alma. Existe oportunidade de vida para quem está vivo e disposto a ter um encontro verdadeiro com Deus. Por isso, sem Ruach HaKodesh no coração, guarde uma coisa. É só um vazio. É só neutralidade. A busca do conhecimento é importante, mas o conhecimento só se torna eficaz, válido e um verdadeiro nutriente em todos os sentidos da tua existência, quando o poder de Deus consegue estar dentro de você. Desta forma, quando Yeshua fala, nas Escrituras você pode me encontrar, você não vai ter muita dificuldade para isso. Fica mais fácil o caminho. Jacob, nossas palavras finais, temos mais 3 minutos para 1 hora de programa, e aí a gente vai para o próximo, nós faremos uma introdução. Quero dizer para o internauta que, oportunamente, a gente vai fazer o programa ao vivo, tá? Para você interagir com a gente. Esses programas são gravados. É um prazer interagir com vocês, é nossa alegria. Aí, quando for ao vivo, a gente vai dizer, no próximo programa faremos ao vivo, e você poderá interagir conosco. Enquanto isso não ocorre, você pode mandar o seu e-mail, que vai ser colocado na tela, e ali nós poderemos, na medida do possível, dentro da nossa capacidade que Deus nos der, na nossa humilde simplicidade, procuraremos atender às suas necessidades. Shalom, meus amados. Que o Eterno continue nos abençoando nesse nosso propósito. Eu digo nosso aqui, meu, do Abiezer e seu, de estudarmos juntos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos dá vida, e vida com abundância. Vida para a eternidade, mas sem Yeshua, sem o Ruach HaKodesh, sem a presença de Deus dentro de nós, não tem possibilidade de entendermos profecias, Torá, Tanar. Sem ter desejo de ser tocado pelo Ruach HaKodesh, é impossível que somente pela consciência humana cheguemos à salvação. Muitos homens tentaram dessa maneira, grandes filósofos, vários pensadores, vários sábios do nosso próprio povo. Mas aquele que tem verdadeiramente o desejo de ter um encontro com o Eterno através de Yeshua Mashiach, dentro das profecias e dentro das Escrituras, o encontra.
Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa naquilo que Ele nos prometeu. Nos prometeu a vida eterna através de Yeshua, o nosso Mashiach. Shalom, amados, e até o próximo estudo das aulas de profecias. A palavra dos profetas. Amém. Que o Espírito de Yeshua, o mesmo Espírito que estava em Yeshua, o poder de Deus atuante, e que estava em Noa, quando ele apresentava a mensagem àqueles que foram desobedientes, possa habitar no coração de cada um de nós. E assim estaremos sempre seguros, confiantes na esperança de salvação pelo Mashiach, no reino que se chama do amanhã. Shalom Aleichem, até a próxima oportunidade, escreva para nós, será um prazer te atender.